conta um pouco para a gente aí o que significa ali as duas casas de Israel, como é que funciona essa dinâmica. As duas casas de Israel, a gente vê esse termo na Bíblia, no livro de Isaías, né? Deixa eu abrir aqui as Escrituras. Nem preparei para falar sobre isso não, mas Quem sabe faz ao vivo. quem sabe. Capítulo 8, verso 14, diz assim: Então, ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel. Pontinho, pontinho, pontinho. Então, na época do profeta Isaías, Israel já estava dividido em reino do norte, 10 tribos, e reino do sul, 2 tribos, né? Judá e Benjamim, constituiu o reino do sul, que também é chamada Casa de Judá, né? Por causa de Judá, filho de Jacó, né? Então, Casa de Judá. E o reino do sul é chamado na Bíblia de Reino do Norte. O reino do norte é chamado de Casa de Efraim, Casa de José, Casa de Jacó. São as 10 tribos do norte. Tem o porquê disso tudo, mas não vai dar tempo de eu explicar. Mas, assim, Israel estava dividido. Mas antes era um reino único. Era um só reino. Por que dividiu? Bem, a gente tem que voltar lá em Gênesis. Jacó, ele teve 12 filhos, né? Mais Diná, e a bênção que ele recebeu de Isaac, que recebeu de Efraim, ele deveria passar para o primogênito. No caso, ele tinha José como filho, primogênito, com Raquel, sua esposa amada. Mas Jacó teve 4, né, mulheres, né? Teve Raquel, Lia, Bila, se não me engano, né? E outra, que era serva, né, de Leia, ou de Lia. Teve 4 mulheres. Então, ele teria que passar essa bênção da primogenitura, a bênção da aliança, né, que Deus tinha com Abraão, Deus tinha com Isaac, Deus teve com Jacó, e passaria para um filho dele. Qual seria? José? Mas essa bênção ele dividiu em 3 partes. Quando ele vai abençoar os seus filhos em Gênesis 48, e principalmente em Gênesis 49, 48 ele abençoa os filhos de José. Mas principalmente em Gênesis 49, ele abençoa os filhos. A bênção da primogenitura, ela dava porção dupla de terra ou de bens, dava autoridade na família, a pessoa que recebesse ia ser líder da família, e a outra bênção, talvez a mais importante, era de receber a aliança e passar, assim como Isaac recebeu de Abraão, assim como Abraão recebeu, né, a aliança de Deus, o pacto. Então, era assim, mais ou menos, tinha essas três bênçãos, né? A primogenitura. Então, ele dividiu, Jacó dividiu com os seus filhos. Ele abençoou um filho dele e 2 netos que ele adotou. Foi Judá, filho dele, recebeu a bênção de liderança, liderar a família. Tem em Gênesis 49, 10, a profecia, né? De Judá sairá o pacificador, né?
que uns ligam a Davi e a maioria dos cristãos ligam a Jesus. Podemos ser até os dois, né? De Judá sairia o grande pacificador, o grande rei, uma bênção de realeza. Então Judá recebeu a autoridade. Então ele adota, ao invés de abençoar José, ele adota os dois filhos de José, Efraim e Manassés. E abençoa eles em Gênesis 48. Abençoa Manassés com a dupla porção de terra. Aí já foram duas bênçãos, liderança para Judá e dupla porção de terra para Manassés. Falta a mais importante, que é a bênção de levar a aliança adiante. Então ele ora sobre Efraim e dá a Efraim essa bênção da aliança. Ele troca as mãos, né? Quem conhece a passagem, Jacó troca as mãos para abençoar os netos, e José briga, né, com o pai. Não, meu pai, o mais velho é Manassés. A mão direita fica sobre Manassés, mas aí José troca e coloca a mão direita da bênção sobre Efraim. E diz, de Efraim, isso é a versão literal do hebraico. A Teb, tradução ecumênica da Bíblia, a versão Teb, ela literalmente ela escreve assim, ó, de Efraim sairá a plenitude dos gentios. Isso é um mistério, né? De Efraim, aquela plenitude dos gentios que Paulo fala lá em Romanos 11, já estava sendo profetizado lá em Gênesis. Ó, de Efraim sairá a plenitude dos gentios. Então, como diz lá em 1º livro de Crônicas 5, verso 2, que ainda que Judá tenha recebido a bênção de um rei sair de sua descendência, aí eu estou falando de Davi e de Jesus, ainda que a bênção de primogenitura caiu sobre José. Aí você me pergunta, mas José não recebeu a oração, a bênção do seu pai, mas os seus filhos receberam. José saiu, você não vê que não tem tribo de José. José saiu, Levi não recebeu herança, porque ia ajudar no tabernáculo, então ficou 2 lugares. Esses 2 lugares foram ocupados por Efraim e Manassés. Por isso que no mapa de Israel tem Manassés com 2 partes no mapa geográfico, porque recebeu dupla porção, e Efraim, ali embaixo, ele recebeu a bênção da aliança. Mas assim, a gente quase não ouve falar de Efraim. Ele recebeu a bênção principal. Mas olha só que interessante. Essas 12 tribos viraram os filhos de Israel, ou seja, a própria nação de Israel. Quando eles vão entrar na Terra Prometida, a gente vê, se a gente estudar, que 2 tribos ficaram de frente. Josué era de qual tribo? Efraim. Josué era da tribo de Efraim. E Caleb também era da tribo de Judá. Olha aí lembra que lá em 1º Crônica, que eu citei aqui, 5:2, fala assim, ó, ainda que Judá tenha saído o líder, José recebeu a bênção, está falando implicitamente, está falando de Efraim, Judá e Efraim. Então, quando entraram na Terra Prometida, Josué, Efraim e Judá, Caleb, as 2 tribos já estão uma proeminência ali, já estão de frente da casa de Israel. Judá e Efraim. Quando Salomão pecou, Deus fala, levanta um profeta, se eu não me engano, Semaías, se eu não me engano, ou Aías, acho que é Aías, ou Semaías, Aías. Ele diz que Deus ia rasgar o reino. Estava inteiriço, né? Ia rasgar o reino, ia dar uma parte para o filho dele, Roboão, Davi, Salomão, Roboão, ou seja, Judá. Uma parte ia ficar com Roboão, Judá, Reino do Sul, e uma outra parte ele daria para o servo de Salomão. O servo de Salomão era Jeroboão, da casa de Efraim. Olha só o mistério. Judá e Efraim em Gênesis,
Judá e Efraim, Josué, na entrada da terra, Judá e Efraim, na liderança dos dois reinos. Então, foi dividido, Roboão se revoltou, pediu, né, orou, juntou um monte de pessoas, vamos lá tomar de novo o reino do norte. Aí Deus usa o profeta Semaías agora, se não me engano, lá em 1 Reis 12, 24, se não me falha a memória. O profeta fala assim, não suba contra os vossos irmãos, porque essa obra da divisão, quem fez fui eu. Deus falou, eu é que dividi. Por que Deus dividiu o reino de Israel em casa de Judá e em casa de Efraim? Ele tinha um propósito nisso. A casa de Judá pecou muito? Pecou. Mas tinha que ter um remanescente, porque dali viria Jesus. Eles foram para a Babilônia, mas eles retornaram. Mas a casa de Israel, ela foi para a Síria e nunca mais voltou. As 10 tribos foram não só perdidas, elas foram misturadas. As mulheres casaram com homens de outros países, outras nações. Os que ficaram, os assírios foram lá e se misturaram, o culto e também tendo filhos, que eles viraram samaritanos. Os samaritanos, eles se misturaram e foram dispersos para as nações. Por que Deus dispersou, misturou e as tribos se perderam? Porque alguém ia entrar na vaga da casa de Israel. Deus misturou eles com gentios para eu e você, para a gente entrar nessa vaga. É por isso que quando Oséias, no capítulo 1, verso 10, ele fala assim, para a casa de Israel que ele profetizava, Oséias 1, 10. Vocês não são meu povo. Acabou. Bota o nome do filho com a prostituta de não meu povo. Loami, se eu não me engano. É um nome esquisito lá. Não meu povo. Vocês não são mais meu povo. Aí vem o oráculo, a palavra profética. No lugar que se dizia, passado, vocês não são meu povo, se dirá, futuro, vocês são meu povo. Paulo pega essa profecia de Oséias 1:10 e aplica à igreja lá em Romanos 9, 23 a 25. Quando ele fala dos gentios, os vasos de misericórdia, que somos nós, igreja, formada de judeus e gentios, como diz Oséias, no lugar que se dizia, vocês não são meu povo, vocês são meu povo. E como diz também Isaías, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Que remanescente é esse de Israel? É o que o Paulo falou um pouquinho antes, a citação de Oséias. Nós somos os filhos que não eram filhos, não éramos povo. Paulo trata extensamente disso em Efésios, Romanos, Gálatas. Nós não éramos filhos, não éramos povo. Assim como a tribo de Israel, a casa de Israel, deixou de ser povo. Deus falou assim, vocês não são mais meu povo. Nenhum rei da casa de Israel fez a vontade de Deus, nenhum. Enquanto você vê uma oscilação na casa de Judá, fulano fez o que era reto ao Senhor, mas Beltrano não fez o que era reto ao Senhor. Josafá fez o que era reto ao Senhor, mas o outro rei que veio depois não fez o que era reto ao Senhor. A casa de Israel, todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que eles se dispersaram, mas Deus tinha um propósito com isso. As duas casas de Israel, vendo de uma forma cristológica, profética, ela diz respeito a judeus e gentios. Isso é as duas casas de Israel. Hoje. As 10 tribos vão voltar. Balela. Nunca mais vão voltar. Mas eu conheço alguém que é da tribo de Zebulon. Esquece isso. São ovelhas perdidas, assim como os gentios. Está tudo no mesmo pacote. Nós, os samaritanos, a profetisa Ana, que era da tribo de Azer, quando Jesus nasceu, tinha alguém ali perdido da tribo de Azer, de Zebulon, tinha. Mas tudo isso, para Deus, são gentios. Acabou. Samaritanos, gentios, tudo.
casa de Israel. É assim que Deus vê. Ezequiel 37, verso 15, 16, 17, 18 seguinte, Deus fala assim para o profeta, ó, pega uma vara pelos filhos de José, pega uma outra vara pelos filhos de Judá, junta uma na outra. Assim serão vocês na minha mão. Isso é uma profecia que Paulo, de forma misteriosa, grandiosa, ele fala em Efésios. O muro de separação acabou. Aquilo que o sangue de Jesus uniu, não pode separar um homem, acabou. A igreja é inseparável, não tem essa de dois povos, duas noivas, igual alguns falam aí. Acabou. Nós não somos o novo Israel, nós somos o verdadeiro Israel.